Salve, salve, torcedor vascaíno! Tá no ar mais uma resenha da bola no canal Detetives Vascaínos. E pra gente começar esse papo com o pé direito, larga o dedo nesse like, compartilha essa entrevista, envia pro seu amigo, seu familiar. Enfim, faça essa resenha chegar a outros milhares de vascaínos. Isso nos ajuda e muito na plataforma. Bom, o nosso entrevistado de hoje é um atacante que se destacou com a camisa do Vasco no início da década de 90. Rápido e inteligente, na maioria das vezes dava conta do recado quando era acionado pelos seus treinadores. Estou falando de Valdeci Silva Júnior, mais conhecido como Júnior. Amigo, prazer estar te recebendo aqui em nosso canal. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando com você aqui, meu amigo. E demorou um pouquinho, mas conseguimos um tempinho para fazer essa entrevista com você, amigão. Agora é só você fazer as perguntas que estamos aqui à disposição para você, para responder o que for preciso. Valeu. Júnior, quem viveu os anos 90 vai lembrar de você. Porém, tem uma galera que me assiste, ainda jovem, que não te conheceu, né? Eu queria que você, inicialmente, contasse um pouquinho desse seu início no Vasco, né? Como é que você chegou ao clube? Eu cheguei ao clube em 1980, nas categorias de base. Eu fui para o pré-mirim, né? E passei por todas as categorias, né? E fiquei ao todo 17 anos no Vasco, né? Peguei vários ídolos, né? E durante 17 anos vesti aquela camisa com o maior orgulho do mundo, porque era a minha segunda pele, né? Quem é vascaíno e jogar no clube que ama, não tem jeito, você tem que dar o sangue, porque aquilo ali, você via várias crianças querendo vestir aquela camisa e você tinha a honra de estar vestindo. Então, era importantíssimo para mim, né, vestir e honrar aquela camisa do Vasco. A camisa do Vasco, na minha infância, era tudo, né? Aí você imagina, você com 10, 11 anos, você já vestindo aquela camisa, sendo titular no pré-mirim do Vasco. Você nem imaginava que você iria ser um jogador profissional quando você tem essa idade. Você quer se divertir. Só que a diversão vai criando uma expectativa muito grande e vai se formando, né? E o Vasco foi um clube que me formou, né? Hoje eu sou o homem que eu sou a pessoa que eu sou, tenho graças ao Vasco, né? Porque o Vasco me propôs, né? Tudo, estudo, psicólogos, que na época já tinha. Então, hoje você tem tem fisiologista, tem tudo. Mas na época o Vasco já tinha psicólogo e me ajudou muito a me formar o homem que eu sou. Sem dúvida. Segundo o levantamento do meu amigo jornalista André Garoni, foram 68 jogos, né, e 22 gols com a camisa Cruz Maltina, né? Complementando ainda essa resposta que você deu, quais foram os ensinamentos, né, que você levou para a sua vida atual, né, por ter feito parte dessa história gloriosa? Cara, hoje, assim, a minha vida hoje é pautada em união, trabalho de equipe, entendeu? Respeitar sempre as pessoas. Eu acho que porque você foi jogador de futebol, você não tem que se melindrar em nada. Você tem que saber que você está exercendo uma outra função, entendeu? Que você tem que respeitar todos sempre. E eu, acima de tudo, né, cara? Já que você está numa área da saúde, você precisa ajudar as pessoas. Você tem que se doar, entendeu? Eu acho que são tantas dificuldades que a gente vê, né, no mundo, né? E se você fizer um pouquinho, se cada pessoa fizer um pouquinho só, eu acho que tem como mudar, entendeu? Então, assim, dentro da pergunta que você me fez, o Vasco me ensinou a isso, entendeu? A ajudar as pessoas, porque se você tiver o pensamento de ajudar, tudo vai ficar melhor, não só para você, como para a pessoa que você está ajudando.
entendeu? Então, isso é importante. E você ficar dentro de um clube de 16 anos, que te formou, que te deu educação, entendeu? Depois de tudo, te aprendeu a ser um homem honesto, entendeu? Isso é muito importante para você, para a sua criação. E isso você leva para os seus filhos e para as pessoas que estão perto de você. Com certeza. O Júnior, você pode não ter feito uma história longa no clube, né? Mas jogou ao lado de grandes nomes, né? Grandes ídolos do futebol brasileiro, né? Como o Roberto Dinamite, Bebeto, Zé do Carmo e tantos outros. Essa é uma das suas principais conquistas pessoais da sua carreira? Cara, posso falar que eu tive grandes conquistas dentro do Vasco. Mas, assim, você jogar e ser amigo dessas pessoas hoje, você não estando dentro do futebol, é um orgulho imenso. Entendeu? Porque aonde você chega, você, no meio do futebol, no meio da boleiragem, como se fala, você é bem quisto. Então, o mais importante é isso, é você ser bem quisto. Então, todos os ídolos que eu joguei, como eu falei, se eu for citar o nome de todos e esquecer fica até chato. Mas eu tenho certeza que eu falo o nome de grandes ídolos do Vasco, entendeu? Que não foram da minha época, foram de uma época bem atrás, e que eu tenho como amigos que eu falo, converso, e assim, é importante, porque tudo na vida você aprende. E essas pessoas hoje são mais velhas do que eu, às vezes 25 anos, 30 anos, mas você tem um respeito com você e você tem um respeito com essas pessoas, entendeu? Isso que é o mais importante, né? Não é só você conhecer os grandes ídolos do Vasco, é conhecer todos os jogadores e saber que todos os jogadores tiveram o seu valor dentro do clube, entendeu? E são aqueles jogadores que você sempre foi ídolo. Esses dias eu estava conversando com um amigo e um amigo falou assim, cara, você jogou com tanta gente? Eu falei, cara, joguei, mas tem tantos outros jogadores que eu não joguei, que me ensinaram muita coisa, até porque foram meus treinadores, entendeu? Então, dentro do clube. Então, isso que era importante. Você tinha uma troca de ideia e, assim, eles te ensinavam muito. Porque você sabe que lá atrás existia uma malandragem do futebol. E o que aconteceu? Quando você chega, eles te ensinam aquela malandragem do futebol. Entendeu? Isso é muito gratificante você, né, rever algumas pessoas e essas pessoas sempre, né, falarem, pô, cara, foi muito bom trabalhar com você, pô, você era um cara que trabalhava forte, que trabalhava bem, entendeu? Então isso é importante. E bacana. E quando você começou a se destacar ali no Vasco, teve alguma pessoa em especial, seja jogador, técnico, dirigente, que te ajudou nessa transição? Cara, na minha época, é até difícil de você falar, entendeu? Porque cada categoria que eu passava, sempre tinha alguém para me incentivar, sempre tinha algum treinador, alguma pessoa da comissão para me mostrar aquilo ali, entendeu? E na época o Vasco tinha muito ex-jogadores, né? A maioria dos treinadores eram ex-jogadores, então aquilo ali, eles tinham a noção, né, de quanto o Vasco era grande, porque você só começa a entender que o Vasco, a grandeza do Vasco, depois de algum tempo que você está dentro. Até uma certa idade, você é torcedor. Você joga porque você é torcedor, você é empolgante, entendeu? Não tem ninguém na arquibancada, então você vai na sua emoção de torcedor. Mas depois você começa a entender e as pessoas começam a explicar para você a grandeza que o Vasco tem, né? Que você começa a entender o quanto o Vasco, né, é importante. Aí eles começam a te orientar de uma forma naquela época que eles orientavam e ao mesmo tempo falavam, você tem que ter, cara, aquilo roxo. Porque você vai pegar aí Maracanã com 100 mil pessoas. E você vai fazer o quê? Vai ficar olhando? Você vai ficar batendo palma no dentro do campo? E a gente levava muito na brincadeira. Mas eles não deixavam de, às vezes, levar a gente para o Maracanã.
Aí o que acontece? Por isso que eu falo, naquela época tinha os ídolos que a gente tinha do Júnior, né? Que a gente ia ver os jogos deles e a gente admirava aquelas pessoas, porque conviviam com a gente dentro de São Januário, entendeu? Naquela época não tinha o Almirante, o Hotel do Almirante não existia, a gente ficava embaixo da arquibancada, o pessoal morava ali, então todas as categorias iam almoçar, todo mundo ia tomar o café, então todo mundo ficava junto, entendeu? E tinha aquela reciprocidade de você virar amigo dos caras. Pô, você com 12 anos, jogando no Mirim, vamos botar, com Souza, zagueiro, entendeu? Com Milton Mendes, que era lateral, entendeu? Com Clóvis, com João, com Lula, com outras pessoas, com China, entendeu? Então, era uma coisa normal, era um fato normal. Então, você ia para o Maracanã para torcer pelo Vasco, mas para torcer também pelos seus amigos, entendeu? E isso aí você começa a criar um histórico e dentro da tua cabeça, eu quero chegar ali, eu quero fazer a mesma coisa que eles fazem, mas é tudo no seu tempo certo, né? Sem dúvida, criava uma identidade, né? Muito forte. Que faz falta hoje em dia, né? Hoje também é difícil, mas vai melhorar. Falando de ídolos, eu me lembro de alguns jogos que você, garoto, ainda chegava a substituir o Bebeto, né? Qual era para você naquela época, né, recebendo essas oportunidades de entrar no time do lugar dessas feras ali? Era tudo preparo, né? Porque o Vasco preparava você psicologicamente e na época existiam treinadores e até auxiliares mesmo, que eu posso citar alguns aqui que falavam, cara, ó, vai chegar a sua hora, você tem que estar pronto. Vai chegar a sua hora, você tem que estar pronto. Você tem que estar ali naquele bolo ali. Você vai ter que estar no bolo. E isso ali você começa a refletir, pensar e botar dentro da cabeça que você quer jogar. Você quer entrar, você quer jogar, independente do que seja, se for 5 minutos, se for 10, se for 1 minuto, tudo era muita emoção. Porque só em você entrar dentro de campo com a camisa do Vasco, eu já cansei de entrar chorando para substituir o Bebeto, o Roberto, o Sorato às vezes, o Sony Anderson, alguns outros jogadores, chorando. Porque é emocionante, era muito emocionante você entrar para jogar 3 minutos, né? Eu falo assim, pô, você jogou 3 minutos, pô, mas mais 3 minutos que na tua cabeça era meia hora, entendeu? Só o fato de você dominar uma bola, partir para cima do zagueiro, ou então partir para cima de um meia, levar e a galera gritar, você ficava emocionado, entendeu? Então, você tinha um histórico dentro do clube, entendeu? E era assim, e eram os seus ídolos, cara. Como é que você substitui um ídolo? Com emoção. Então, é a mesma coisa. Você pegar um ídolo como repórter e você trabalhar ao lado dele. Porra, é emoção pura que você vai sentir. Entendeu? E lá era a mesma coisa. Era muito gratificante. Você entrar 10 minutos, 5, às vezes entrava um só para segurar o jogo, porque estava ganhando, entendeu? Então era muito bom. E isso aí ninguém pode mudar. Exato. Isso é uma bela declaração, porque hoje tem muito garoto que entra em 3 minutos fica chateadinho, né? Isso é um exemplo da identidade que está faltando hoje é o Vasco da Gama, né? E assim, eu falo, né, mas não é só eu que sinto isso. Daquela época, eu falo que 90% dos jogadores, se você botar e conversar, você vê assim, esse sentimento, entendeu? Como era gratificante. O sentimento de você substituir alguém, o sentimento de você jogar, né? Aquilo ali fazia parte do teu quintal, entendeu? Você convivia mais ali do que em outro lugar. Então, o Vasco era tudo. O Vasco era tudo. Você tinha a sua família, depois que você passava do portão, era o Vasco. Então, não tem mais o que você pensar. Você está entrando na sua segunda casa
E na segunda casa você tem, vamos botar, 80 milhões de familiares. Aí você vai fazer o quê? Vai decepcionar os seus familiares? Não pode. Se você não está fazendo a torcida chorar, não está fazendo os seus familiares chorar, você está chorando, porque o teu coração também é vascaíno. Então, me fala, como é que você faz? Entendeu? Então, é muito difícil, é muito difícil. Falar do Vasco hoje é, assim, para mim, para quem viveu lá atrás, é muito complicado, porque eu sou vascaíno, gosto do Vasco, o Vasco pode estar sem nada, perdendo para todo mundo, mas eu sou Vasco. Ah, sem dúvida, o Vasco está na nossa pele, né? Chega. Em falar em técnicos, você foi comandado pelo professor Lopes, pelo falecido Alci Portela, o Nelsinho Rosa, né? Como era especial trabalhar com um delegado, né, que foi campeão da Libertadores. O homem era brabo mesmo, né? Mas era mais também uma casca, né? Mas era um paizão, tá? Sim. Era um paizão, era aquela pessoa que te dava bronca e ao mesmo tempo te abraçava e falava, garoto, ó, é dessa forma aqui, aqui você não vai dar certo, aqui você vai, entendeu? Mas dentro de campo é aquela coisa, se você tá na fogueira, é para se queimar, cara. A mesma bronca que ele dava em você com 18 anos, ele dava em outros com 20 e poucos. Sim. E até mais, entendeu? Então, assim, como é que você vai falar alguma coisa? Entendeu? E assim, é um cara totalmente família, né? É um cara totalmente família, muito bom, era muito bom, porque ao mesmo tempo que ele te dava uma bronca, mas ele mostrava por que ele tá te dando aquela bronca. E ele falava, não entra por aqui, entra por aqui. Aí você entrava de novo errado, ele entra por aqui. Chegava, você fazia o movimento que ele queria, você fazia o gol. Aí ele falava, eu falei, é por aqui que se entra. Não é pela frente, é por trás. Você vai ter muito mais chance de pegar a bola na frente, entrando em diagonal por trás do zagueiro. E isso aí você vai aprendendo, né? Porque são grandes treinadores, e o professor Antônio Lopes é um grande treinador, uma grande pessoa, entendeu? Então, assim, e você tinha espelho, né? Você tinha os ídolos também na sua frente. Então, uma coisa é o treinador falar e o ídolo tá fazendo. Você vai seguir quem? Você vai seguir o treinador e o teu ídolo. Então, era muito fácil de você jogar no Vasco. Era muito fácil você ser treinado por eles, entendeu? Todos eles que você citou aí são grandes nomes, pessoas que são amigas, entendeu? Só não tenho mais contato porque eu não fico muito no futebol, entendeu? Eu prefiro ficar mais com a família, em casa, descansando e tal. Mas quando eu tenho a chance de ir, né, de alguma confraternização, é muito bom conversar com todos eles, entendeu? Você só tem coisas boas para falar, coisas boas para escutar e as grandes gargalhadas, né? Que é o mais importante de tudo isso. Verdade. O Júnior, na época que eu era garoto, torcedor, escutava, né? Como eu falei, o jogo pelo radinho de pilha. Me lembro bem que você entrava, chegava a salvar o Vasco em várias oportunidades, inclusive em clássicos, né? Mas apesar disso, você não teve uma sequência, né, como titular. Como é que você se sentia diante daquela situação de ser meio que um talismã do time? Cara, com muita tranquilidade, porque você tendo Roberto, Bebeto, Bismarck, o William, né? Aí Sônia Anderson, que são pessoas mais velhas, entendeu? Então, e você tá ali, você tá no banco, ou às vezes você tá jogando, sabendo que no outro jogo você vai sair, mas você tá cumprindo a sua função, né, direito, com dignidade. Então, eu acho que assim, ser o 13º, o seu 12º, seu talismã, para mim era uma honra, cara. Porque é aquela coisa, você tem o objetivo de ser titular, mas também você sabe a grandeza dos jogadores que estavam ali, entendeu? Muita gente fala para mim hoje, quando encontra comigo, fala assim, caraca, se você está jogando hoje,
você é ídolo, artilheiro, você, cara, porque na época que você jogou no Vasco eram muitos feras. Eu falei, graças a Deus, ainda bem que eu tava no meio dos feras. Entendeu? Então, assim, para mim é muito gratificante as coisas. Então, assim, não me deixa triste em nada, só me envaidece ter sido talismã de grandes ídolos, né, de grandes treinadores, porque é aquilo que eu falo, eu sou vascaíno, e pelo Vasco tudo estava tranquilo, entendeu? Porque sem vaidade, é aquela coisa, você não tem vaidade, você tem objetivos, agora, vaidade você não tem, então, para mim, eu fazia o que os treinadores falavam, ó, vai lá e faz o que você faz no treino, entendeu? Porque praticamente todos me falavam a mesma coisa, falavam, cara, você sabe por que você não é titular, né? Olha os ídolos que você tem. Eu falei, não, que isso, a gente respeita todos os ídolos, entendeu? São todos eles que eu falei, que eu citei, que eram campeões brasileiros, entendeu? De 89. Então, como que você vai chegar e vai querer ultrapassar algumas coisas? Não, tudo tem sua época. Se na época eu não fui titular absoluto e procurei outros ares, é porque eu queria ser titular. Mas isso aí é outra coisa, entendeu? O mais importante é você poder, né, participar de tudo aquilo ali. Poder participar de tudo aquilo ali. Era o mais importante. E você aprendeu muito, né? Porque, veja bem, você jogou ao lado do Roberto Dinamite, um dos maiores ídolos do Vasco da Gama, né? Que teve até uma estátua eternizada em São Januário. Isso aí é um ensinamento que você levou para sua carreira, né? Com certeza. Você jogar do lado de Roberto, e aquela coisa assim, né? Ele já vinha parando e você vem com força, né? Com tudo querendo. E ele falava assim, ó, vai por aqui que eu só vou botar aqui. Aí você fala, pô, é a mesma coisa que tá cortando o caminho que você ia fazer 3 vezes, ele cortava para você, entendeu? Então, assim, na época que eu subia, era muito fácil jogar no Vasco, né? Você olhava para trás, você via Zé do Carmo, Luizinho, William Bismarck. Você já sabia onde a bola ia chegar. Aí hoje não vai jogar o William, vai jogar o Sonny Anderson, hoje não vai jogar fulano, entendeu? Então, assim, vai jogar o Luciano, entendeu? Então, era muito fácil você jogar no time do Vasco, entendeu? Era muito fácil e você ficava muito contente. Era uma coisa que você jogava contente, você tinha alegria para jogar, né? É o que eu acho que hoje você não vê essa felicidade toda nos jogadores do Vasco hoje. Falta um pouco de alegria. Todo mundo fala, fulano joga demais, fulano joga bem no Júnior, isso. Mas falta alegria, você tem que ter alegria para jogar. Você tem que se divertir jogando. Assim já falava o velho Nelsinho Rosa. Você, para jogar, você tem que ter alegria para jogar. Você tem que fazer da sua alegria a felicidade dos outros. Entendeu? Então, assim, você escutar isso e falar, vai lá, garoto. Então, você faz o quê? Você corre sem parar. Hoje eu vejo os jovens entrando aí com 5, 10 minutos, uma bola pega, joga para o lado, pega, joga para o outro, não tem emoção. Entendeu? Então, assim, muito difícil. E não tem nem banco também, não tem a peça de reposição, né? Como você falou, né? Sai um Bismarck, um William, já tem um Sonny Anderson, um Luciano, um jogador que dá aquele toque de qualidade, né? Diferenciado, né? Que pode ajudar a mudar uma partida, né? E são jogadores tudo conhecidos da base, né? São. A base do Vasco naquela época era muito forte. Muito forte. Durante uns 6, 7 anos, a base do Vasco foi muito forte. Entendeu? Então, assim, a maioria dos jogadores jogavam junto, quando não jogavam, subiam para o profissional e ali já começava a jogar juntos. Então, era muito forte a base do Vasco. Entendeu? Durante uns 7 anos, 8, o Vasco parecia até café, né?
Lá do Café Paleta lá, toda hora tinha jogador subindo e jogador sendo destaque, entendeu? Então, assim, era muito, muito bom a safra do Vasco. Em cima dessa situação que a gente falou agora, que abordou, né, o Vasco sempre foi um celeiro de atacantes, né? Por lá passaram esses nomes todos aí, né? Entre 1990 a 93, mais ou menos, eu acho que foi o período que você mais disputou jogos pelo Vasco, né? Depois começou a ser emprestado para outros clubes até deixar a equipe em 95. Você acredita que o surgimento desses outros atacantes, né, pesaram para que você não tivesse mais oportunidades e perdesse o espaço? Não, acredito que não. Acredito que não. É porque você começa. Eu tive que sair, entendeu? E quando eu voltei, esses jogadores já estavam se destacando. E aquela coisa, o tempo passa, entendeu? O tempo passa e, assim, o futebol no Vasco naquela época era muito rápido, né? Você piscava, saiu uma joia. Você piscava, um jogador aparecia. Você piscava, um jogador aparecia. Isso aí você vai entender normalmente. Só que é aquela coisa, você não vai ficar no banco esperando as oportunidades. As oportunidades vinham, você fazia, mas você sabia que já tinham outros na tua frente que ia demorar a aparecer outra chance, entendeu? Eu acho que, assim, quando eu voltei, que eu fui para a Arábia e voltei, já tinha Valdir, já tinha Gian, já tinha Jardel, já tinha o falecido Denis, já tinham outros jogadores, entendeu? Que com muita qualidade, se você for ver aí, todos eles que eu citei foram um destaque nas suas equipes que passaram, entendeu? Então, assim, não é como hoje. Hoje, se um jogador do Vasco for emprestado hoje, se voltar, é titular. Porque o Vasco tem. Lá naquela época, não. Naquela época, se eu falar todos os jogadores, chegou uma época de alguns treinadores levar 3 atacantes para o banco, porque como é que eu vou deixar? Tirava até o meia para botar mais 2 atacantes no banco. E não era a proporção de reservas que é hoje. Eram só 16. Você imagina, você ter 17 no banco, né? Você ter 7 jogadores no banco, 3 atacantes. Aí você vê 3 atacantes que eles falavam assim, ó, mas eles sabiam que poderiam usar esses atacantes como meia, entendeu? Pelo um lado, pelo outro, porque sabia que eles iam jogar. Entendeu? Então, hoje, se você faz isso, você não tem. Para você ver a proporção de quantos jogadores o Vasco lançou em um período aí de 4 anos. Naquela época. São muitos jogadores. Então, assim, não me abalei. Eu acho que todos eram meus amigos também, entendeu? Eu acho que a gente tinha uma amizade muito grande. E quando você tem uma amizade muito grande, você torce pelos seus amigos. Eu acho que essa situação, você tem que ter competitividade. Agora, o restante, você deixa para lá, porque isso não leva ninguém a lugar nenhum. E em cima disso, Júnior, como é que ficou a sua cabeça naquela ocasião, né? Todo jovem sonha em trilhar uma longa carreira num clube gigante, né? Como é o Vasco da Gama, e de repente você acaba saindo, né? Trilhando outro caminho, né? Saindo um pouco do mapa, e o torcedor vascaíno acaba ficando sem notícias do Júnior, né? Como é que ficou aquela situação naquele momento para você ir para trilhar outros caminhos? Não, porque assim, eu estava em 94. Acho que 95 essa hora. 95. Aí eu tive a proposta para ir pro Catar. Aí o que acontece? Você pensa, todo jogador pensa em sair, entendeu? Mas sabendo que você vai sair, você vai ficar um pouco esquecido, até porque o futebol do Catar naquela época não era como é hoje, que vai sediar a Copa, entendeu? Então, aí fica naquela, vai, não vai, vai, não vai. Uma proposta foi muito boa, eu falei, não, vou arriscar, não tem muita coisa. Também não vou perder uma proposta para ficar no Vasco. Aí fui. Fiquei 2 anos e voltei. Quando eu voltei, você já volta sem espaço mesmo. Porque também as pessoas que estão lá,
futebol lá também não era tão divulgado, entendeu? Mas quando eu voltei ainda, fiz bons jogos, aí ficou naquela de eu fazer uma renovação, eu falei, não quero mais ficar, prefiro sair. Na época o Eurico veio, conversou, eu falei, não, eu quero sair. Aí ele falou, eu não seguro ninguém que não queira jogar dentro do Vasco. Aí eu falei, claro, mas continuo sendo vascaíno. Entendeu? Mas aí você já teve o gosto de ficar, de ser titular fora, entendeu? Mesmo o futebol não sendo futebol top, mas você foi titular, jogou, fez gols, isso tudo, ficou mais um ano. Então, você quando volta, você não quer mais ficar no banco. Porque aí já é uma outra história. Você já pegou o gosto de você ser titular. Entendeu? Então, assim, aí por isso que eu saí. E aproveitando até essa deixa daí, né? Conta pra gente um pouquinho sobre essa. Quando você saiu do Vasco definitivo, né? Os clubes que você trabalhou depois. Eu saí do Vasco, fui pro Londrina, do Londrina. Passei 6 meses num convênio do Vasco, na Portuguesa de Londrina, e depois eu fui pro Náutico. Aí fiquei no Nordeste um bom tempo, rodando no Nordeste. Fui pro ABC com o Giovanni, aí depois desse fiquei no Ceará um tempo, e depois fui pro Náutico. Aí no Náutico fiquei 7 anos no Náutico. Chegou a conviver com um problema de joelho? Não, porque o meu problema de joelho, ele começou, começou com uma tendinite que eu carreguei isso pro resto da minha vida. Porque como eu joguei salão, eu adquiri uma tendinite patelar. Então, essa tendinite, ela só foi agravando, né? Com o tempo, com a idade, aí ela só foi agravando. E quando eu estava no Náutico, e lá para 2001, eu sofri uma pancada no joelho, no jogo, numa brincadeira, nesses rachão, lá em Santa Catarina. A gente ia jogar contra o Criciúma, num rachão, o portão tava chovendo muito, aí a gente foi pro ginásio. Aí no portão eu bati com o joelho de frente, quase nem joguei. Aí fiquei fazendo tratamento e aquilo ali agravou a minha tendinite. Entendeu? Então, assim, já começou eu comecei a sentir mais dores. Né? Eu jogava, aí, se fosse no domingo, eu já não treinava na segunda, só ia para fazer tratamento. E quando você consegue conviver, como o futebol é um esporte de alegria, você quando começa a conviver com algumas dores, você começa a repensar se você é aquilo mesmo que você quer ou não. Então eu comecei a amadurecer dentro da minha cabeça essa possibilidade da aposentadoria. Aí eu vim para um final de ano, eu falei, cara, eu já tinha até renovado o contrato, falei, porra, vou ligar para lá e não vou voltar mais. Aí meu pai veio, pô, cara, você vai parar de jogar? Eu falei, pai, vou parar. Não aguento não, meu joelho dói muito. A dor é complicado, conviver com a dor é muito, conviver 6 meses aí com a dor. Então, e você, é muito chato, é muito ruim, né, você conviver com a dor. Pendurou as chuteiras com qual idade, Júlio? Com 35. 35. Uma média que muitos jogadores param também, né? Tem as exceções, né? Romário, Nenê, esses que... Não, cara, dava, assim, se eu não tivesse problema no joelho, eu tinha até estrutura física para ir levar um pouquinho mais. Sim. Entendeu? Eu poderia rodar para alguns times pequenos e tal, mas eu falei, cara, não vai valer a pena. Aí você também é aquela coisa. Você, como você tem Romário é o cara consagrado, rodou por times grandes, só time grande, então ele só foi até os 40 só com time grande. E quando você chega em uma certa idade e para você pegar uma outra estrutura, você vai sentir. Você vai sentir muito. Então, eu falei, não, vou
do outro lado, vou me estruturar de outras formas para me poder ficar brincando, né? Que aí, brincadeira, você ficava paradinho, tocava bola, que também, depois de um tempo, você já não aguentava mais jogar aquela velha peladinha. É verdade. Júnior, voltando um pouco ao Vasco, você fez parte daquele grupo que quase conquistou o Campeonato Brasileiro de 1992, né? Uma campanha fantástica, por sinal, né? Merecia o título. O que ocorreu ali para o time deixar escapar aquele troféu que acabou indo para o maior rival? Naquela época ali, o Vasco tinha um timaço, né? O Vasco tinha um timaço, e o Vasco classificou em primeiro e o Flamengo em oitavo. Foi. A gente sabia que o Flamengo, quando chegava nessas fases aí, era complicado. Mas nosso time era muito melhor do que o do Flamengo, muito melhor, entendeu? E assim, por um descuido do primeiro jogo, entendeu? Que acarretou na nossa classificação. Porque eu acho que ninguém cravaria que o Flamengo ia fazer 3-1 no Vasco no primeiro jogo. Ninguém cravaria. Se eu colocasse algumas pessoas, eu ia falar, não, que isso, o Vasco vou apostar no Vasco. Tanto que no primeiro jogo, o Maracanã tinha 80% de vascaíno. No segundo jogo, inverteu. Por quê? E na quarta-feira eles já sabiam que eles iam jogar com a torcida do lado deles. Mas, assim, final, porque aquilo ali era uma final, porque quem ganhasse aquele jogo ali normalmente seria o campeão, porque cresce, entendeu? Então, assim, você tem que estar com atenção 100%. Tá? E naquela época o Nelsinho falou que a gente tinha que ter atenção. Por quê? Era um clássico, né? Um clássico regional. Entendeu? Então, assim, todo mundo sabia que Vasco e Flamengo tinham uma tradição de quem estava assim, com menos moral se levantavam em cima do outro. E a gente sabia, porque foi falado na preleção, eu lembro muito bem que foi falado na preleção, nós temos que ter cuidado, nós temos grandes jogadores, o Flamengo também tem grandes jogadores, não foi à toa que tirou o Inter, entendeu? Mas é aquela coisa, futebol é dentro de campo. Aquele que está melhor vai chegar. E naquele dia o Flamengo foi feliz, entendeu? O Flamengo com um grande time também, só que vinha mal no campeonato, mas com um grande time. E no dia jogou belíssimamente, tanto que fez os gols e poderia ter feito mais. Tá? Para a gente que é vascaíno, a gente estava no banco, poderia ter feito muito mais. Tá? 3-0 ficou pouco. E teve até aquela situação lá no jogo com o São Paulo, né? A torcida pedindo para entregar o jogo, porque não queria ver o. Mas é difícil, é difícil. Você está numa fase classificatória, você está ali, cada vitória que você tem, você cria uma moral maior para você enfrentar seu adversário, entendeu? Ninguém vai abrir as pernas para um adversário como São Paulo entrar para uma oitava de finais para você ver, lá a gente vê o que vai dar. Não tem ver o que vai dar. Se você tem que matar, você mata. Entendeu? E depois, quem você for pegar, você tem que matar. Você, para ser campeão, você tem que querer matar todo mundo. O jogo é assim, o futebol é assim. Ou você faz, ou você leva. Não tem aquele meio termo. Não tem o meio termo de falar assim, não, eu vou abrir apenas as pernas para o São Paulo, porque o São Paulo é o quê? São Paulo é um gigante. Você abre as pernas lá na frente, São Paulo te dá uma goleada, você vai falar o quê? Aí não tem como. O futebol é para ser jogado, é dessa forma que o futebol é jogado. Para mim é dessa forma.
Com certeza. E, Júnior, quando você, ao pendurar as chuteiras, né, geralmente a maior parte dos jogadores gosta de enveredar, né, ainda continuar no futebol, você já optou por um outro caminho, né? Gostaria que você falasse para a gente sobre essa sua decisão de não trabalhar com futebol após você ter pendurado as chuteiras. Primeiro que é estressante, né? Futebol é estressante. Quem acha que futebol é só alegria, não. Futebol é estressante. Futebol é estressante, futebol tem cobrança, entendeu? E você trabalhar com vidas é complicado. Não basta só você. Quando é você só, é uma coisa. Agora, quando é com vidas, é outra coisa. Entendeu? Então, assim, é muito difícil você chegar... Ah, você é empresário. Pô, cara. Ah, você é treinador. Aí você vê naquela situação, treinador, você vai passar por tudo de novo. Entendeu? Aí você vai ter que ficar domingo, treinar sábado, concentrar, ficar o domingo todo, viajar para lá e para cá. Isso tudo, é assim, tem gente que gosta muito disso. Tem gente que gosta muito. Para mim, eu já não gostava muito de viajar, entendeu? Então, assim, gostava de treinar, gostava de concentrar. Acabou. Assim, as pessoas até falam para mim, pô, cara, você não vai no showball, você não vai treinar. Não. Pô, vou ficar 7 dias fora, tá maluco? Já fiquei quando eu jogava. Masters do Vasco, né? Agora tem gente que gosta de viver no mundo do futebol ainda. Eu respeito, porque cada um tem a sua opinião, mas a minha opinião, para mim não dá. Eu gosto de conversar futebol, mas não gosto de ter futebol 100% hoje, entendeu? Prefiro conversar de outras coisas, porque o que acontece? Hoje, para você conversar futebol, as pessoas têm um modo muito lúdico de ver as coisas. E eu não tenho. Eu vou pela razão, eu não vou pela emoção. E você, quando age pela emoção, é muito complicado. Então, você tem que ter a razão. E para você seguir, né, como você me perguntou, no meio do futebol, você abrir mão, de novo, de uma coisa que você abriu mão durante 27 anos. Entendeu? É muito tempo, é você viver a maior parte da sua vida dentro do futebol. E você vê que nem todos têm a consideração no futebol que tem o de hoje. Você vê aí vários amigos desempregados, entendeu? Ah, tá vindo treinador, não sei da onde, tá. Beleza. Mas alguns treinadores teriam que estar no mercado ainda. Então você vê muitos treinadores que estão fora do mercado. Eles acham que não estão fora, mas estão fora do mercado hoje. E isso é muito complicado, entendeu? E treinadores que têm nomes, são campeões, entendeu? Então, para mim, viver dessa forma no futebol, para mim, eu não achei melhor não seguir. Achei melhor fazer outras coisas, né? Você recomeça, um recomeço na sua vida, né? Você abre mão de conviver com algumas pessoas, porque quando você convive, você está ali no meio do futebol, então aqui o futebol te deixa meio, né, só vendo aquilo, aí você dá 2 passinhos para trás, não, vou, aqui que está o meu lugar, aqui que eu vou me sentir bem, entendeu? Isso que é importante, você está se sentindo bem. Se as pessoas que estão no futebol se sentem bem, pô, parabéns. Eu adoro futebol, adoro ver, mas também acho que o futebol tem que se modernizar, como tudo se moderniza. E só para situar os nossos telespectadores, o Júnior está trabalhando no setor da saúde, não, Júnior? Isso, trabalho no setor da saúde, no SESM, em São Gonçalo, né? Nós cuidamos aí de 5 unidades, e mais alguns que vêm também, postos de saúde, mas, graças a Deus, tudo muito tranquilo, você trabalha muito,
porque hoje quem não trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que correr atrás, porque hoje a gente passa por uma crise, não só pandemia, como uma crise mundial, entendeu? Que hoje você, mesmo sendo milionário, você tem que trabalhar. Então, para você ver, os milionários hoje tudo trabalham. Antes eles viviam de renda, mas hoje está todo mundo querendo trabalhar, todo mundo... Eles aumentam a fortuna deles, entendeu? E a gente trabalha porque de cada dia, o pouco de cada dia que a gente leva para casa e faz parte. Sem dúvida. Antes da gente terminar, Júnior, eu queria saber o seguinte, como é que você está vendo esse momento do Vasco hoje? Você que chegou a fazer parte de grandes elencos, né? E como a gente já falou, né? Falta identidade. Esse time sobe para a Série A? Eu acho que é cedo para a gente vascaíno falar isso. O time tá no caminho, entendeu? Acho que tem que melhorar muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu acho que o Vasco hoje ele precisa de um apoio geral. Eu acho que o que a torcida fez no aeroporto não ajuda em nada, só piora, porque hoje você vê que os jogadores do Vasco são jogadores inseguros. Você não vê ninguém criar nada, é tipo uma robótica, é toque para o lado, toque para trás, e você vê que os jogadores têm medo de partir para cima, driblar. Futebol é driblar, dar mãozada, ir lá, tomar pancada, entendeu? O Vasco leva hoje, em média, uns 7, 8 minutos para dar um chute no gol, quando dá, entendeu? Mas precisa melhorar bastante. Eu acho que o Vasco tem que melhorar alguns setores, né, ali da direção ali, porque está falhando em algumas coisas, entendeu? Eu acho que tem ex-jogadores qualificadérrimos para assumir o cargo, entendeu? Não conheço o diretor de futebol, não sei quem é, entendeu? Não sei se é nem o Ricardo Gomes, que estava numa coisa do Ricardo Gomes vir e tudo, mas O Carlos Brasil, o gerente que era da base do Vasco, foi pro Corinthians e agora ele voltou, mas agora voltou como no profissional, né? Então, está sendo criticado também juntamente com o Zé Ricardo, que é o técnico. Né? Entendeu? Então, assim, eu acho que a reformulação tinha que partir dali, entendeu? O diretor de futebol. Eu acho que o diretor de futebol, ele é a cabeça pensante para um clube dar certo, tá? Porque ele é o elo dos jogadores com a direção e da direção com os jogadores, entendeu? Ele é o elo dele com a torcida. A torcida do Vasco precisa de um ídolo. E se esse ídolo estiver do lado de fora das 4 linhas, a torcida vai respeitar, entendeu? Então, assim, hoje o Vasco está muito vulnerável nessa condição, entendeu? O Vasco é mais do que isso aí. As pessoas, os jogadores têm que entender que o Vasco é muito maior do que eles estão imaginando. O Vasco pode estar na 2ª divisão, tá? Mas se eles olharem, pegarem aí ou botarem um filme para eles dos anos 90 e 2000, até uma certa parte, eles vão ver que o Vasco é grandioso. Que aquela torcida ali que foi no aeroporto, do mesmo jeito que ela foi lá para cobrar, que eu acho errado, você ir no trabalho de alguém para cobrar, quer cobrar? Vai para arquibancada, grita, xinga, faz o que tem que ser feito. Mas você ir até o teu local de trabalho para te ameaçar, isso aí é inadmissível. Em qualquer ramo do mundo. Entendeu? Então, assim, para isso, o Vasco precisa montar uma estrutura. E essa estrutura o Vasco
tem ex-jogadores para fazer, porque você tem ex-jogadores do Vasco aí que estão no meio do futebol, que são muito bem sucedidos. E tem o feeling para melhorar, porque a gente tem um grupo e a gente conversa dentro desse grupo, o que falta é isso, é mostrar para os jogadores do Vasco hoje e o da base que o Vasco é grandioso, até mesmo para os jogadores da base, né, sub-23, sub-20, que o Vasco é grandioso, porque você, às vezes eu vejo o jogo do sub-20 do Vasco, você vê que os jogadores parece que jogam com nojo. Aí você fala assim, caraca, antigamente era uma correria, a gente dava carrinho, você não vê, dificilmente você vê um jogador dar carrinho hoje. Dificilmente. Tudo bem, é falta, mas, porra, dá um carrinho bem dado, entendeu? Você vê a bola saindo, dificilmente você vê um jogador querendo dar um pique para evitar a saída da bola, ele dá 2 passos, ele vê que já não tem, ele larga a bola, entendeu? Então, assim, algumas coisas que eu tenho certeza que alguns treinadores, alguns ex-jogadores têm como fazer isso, tem como voltar essa mística da camisa do Vasco. Porque eu acho que as pessoas hoje que estão dentro do Vasco não têm essa mística ainda, entendeu? Eles estão vestindo a camisa do Vasco, mas não adianta você vestir a camisa. Você tem que ter coração naquela Cruz Maltina, né? À toa que ela é vermelha. Então, você tem que botar a Cruz Maltina para frente. E o Vasco sempre em primeiro lugar. Sem dúvida. Falou bonito, mas é isso, né? Tem que ter identidade, né? Para jogar no Vasco tem que ter identidade acima de tudo, né? Então, fica aí o ensinamento de um cara que passou anos e anos no Vasco e conhece cada cantinho lá de São Januário, né? O Júnior, eu sempre gosto de dar espaço aqui a ex-atletas que tiveram um certo destaque no Vasco tempos atrás, mas por alguma razão a grande mídia não trouxe mais informações ao torcedor. Fiquei muito feliz de te localizar, né? E receber aqui em nosso programa e saber como é que você está atualmente. Nós estamos chegando ao final desse papo, mas eu queria desde já agradecer mais uma vez pela sua participação aqui conosco e deixar esse espaço para você se dirigir à imensa torcida vascaína e mandar um recado final. Pode ficar à vontade. Eu, como vascaíno, torcedor, fanático do Vasco, ex-jogador, né? Peço à torcida que tenha um pouco de calma com os jogadores, né? Porque eles estão começando uma nova etapa, estão chegando agora no clube, né? Alguns jogadores estão mais antigos, mas que tenha calma que no final do ano nós vamos estar na primeira divisão com certeza. Isso eu tenho certeza, porque quem é Vascão até morrer, não tem jeito, é casaca, a turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco. Obrigado aí, Marcão. Tamo junto, precisar, tamo junto. É isso aí. Bom, galera, eu estou encerrando mais uma entrevista. Agradeço novamente ao Júnior por ter disponibilizado esse tempo aqui conosco, né? Obrigado a você que acompanhou essa resenha até o final. E já sabe, né? Se gostou desse papo, deixe seu like, seu comentário e continue se inscrevendo, nos ajudando a fazer esse conteúdo a chegar a outros milhares vascaínos. Vem muito mais por aí. A você, um grande abraço e até a próxima!